trabalho, em nossa sociedade, enfim, no meio em que nós vivemos. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo hoje de pessoas com pouca paciência, com pouca resiliência diante das situações. Então, cada dia que passa, nós precisamos aprender como trabalhar, como tratar nossas emoções de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver pessoas que, por um motivo ou outro, não fizeram isso, porque eu creio que hoje nós temos muita informação para melhorar a nossa vida. Esse momento mesmo, Deus preparou, né? Deus deu condições para nós estarmos aqui, em uma distância tão grande, mas ao mesmo tempo nós estamos perto e trabalhando esse tema. Mas eu acredito que Deus não, não tenho certeza que Deus não falha, nunca falha, e nem nos tempos bíblicos do Velho Testamento, eu creio que ele não falhou em nada, nunca falhou, nunca deixou nada faltando para ninguém. Então, quando a gente olha lá para aqueles homens do Velho Testamento, talvez do Novo Testamento também, nós vemos que Deus deixou o Espírito Santo que auxilia, que faz com que a nossa mente ilumine para a gente buscar ajuda na própria palavra de Deus. A Bíblia fala sobre tudo, né? Sobre emoções, sobre os sentimentos, e dá instrução para tudo. Então, a gente vai ver que falha humana mesmo. Deus nunca falha. Deus, ele criou o homem e deu para a gente todas as ferramentas que podem nos auxiliar a ter uma vida abundante aqui nesse mundo. Então, quando eu separei um personagem da Bíblia que eu sempre penso, medito sobre a vida dele, tudo que aconteceu, eu olho para ele e eu vejo que ele era uma pessoa que tinha tudo para ser um sucesso. E aí eu fiquei avaliando, faz já quase um mês que eu estou meditando sobre a vida dele. E eu não queria trazer antes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida desse homem. E olhando para ele, nós vamos identificar o que aconteceu de errado aqui, que uma pessoa que tinha tudo para dar certo, que Deus tinha preparado, Deus abençoou para que ele pudesse ter características, ferramentas para dar tudo certo, mas deu tudo errado. Então, nós vamos começar hoje. Vocês querem arriscar de quem eu quero falar? Sansão? Sansão, você sabe que não é o Sansão, mas o Sansão também entra muito no que eu vou falar hoje. Vocês tiveram uma boa ideia. Para a gente avaliar. Saul. Começa com eu ia falar que começa com S de Saul. Mas é isso, é a vida de Saul que nós vamos falar um pouquinho hoje. Daniel vai colocar aqui Queria que vocês, quem tiver com a Bíblia na mão, para vocês me ajudar, porque nesse novo sistema que nós estamos trabalhando aqui, não dá para passar os versículos para vocês, mas nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 9, e eu quero falar um pouquinho sobre o Saul. Eu acredito que todo mundo aí já leu, né, essa passagem bíblica, mas vamos relembrar um pouquinho. O povo de Deus, né, era governado pelos juízes, e Samuel foi o último dos juízes e profetas, né, que estava ali instruindo o povo. Ele servia como além de um líder no meio do povo de Israel, ele era um profeta que trazia a mensagem de Deus para o povo. Mas o povo naquela época, como sempre, né? Mas naquela época a gente viu que a época dos juízes foi uma época marcada pelo que o povo fazia, o que era certo,
aos seus próprios olhos. Então, quando a gente começa a fazer o que a gente acha certo aos nossos próprios olhos, nós estamos perigando. A gente tá correndo um sério risco de dar tudo errado na nossa vida. Porque nós estamos estudando, né, o desafio de Provérbios, vocês estão de parabéns, estão fazendo lá. E no livro de Provérbios mesmo, a gente vê tantas instruções da palavra de Deus para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. É muito perigoso quando a gente começa a ver sabedoria demais na gente. O povo, a característica do povo na época dos juízes eram essa. Eles começaram a fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos. E eles começaram a olhar para as outras nações que tinham reis, e eles começaram a clamar para Samuel e que eles queriam um rei também. Samuel se entristeceu, né, e acho que se sentiu rejeitado, mas Deus falou: olha, Samuel, não é a você que eles rejeitam, é a mim. Porque o sistema de governo do povo de Deus era teocrático, né? Teo significa Deus e governo, cracia. Então era teocracia. E eles resolveram que eles queriam uma monarquia, eles queriam que ter um rei como as outras nações, que fosse na frente deles nas batalhas, sendo que Deus ia na frente deles nas batalhas e dava a vitória para eles. Mas, enfim, a gente já sabe como o ser humano sempre foi, desde o começo, querendo fazer as coisas do seu jeito. E Deus, ele permitiu essa escolha. Então ele falou: vocês querem um rei, então vocês vão ter um rei. Falou tudo que implicava em ter um rei. Que o rei ia ter os direitos de tomar suas filhas como padeiras e servas, filhos também, e eles iam ter que dar parte de tudo que eles tinham para sustentar o rei, mas ainda assim o povo falava: nós queremos um rei. Muito bem. Então, tirando isso à parte, a gente vai entrar no Saul. Saul, ele tinha ele era o menor da família. É como se fosse o filho caçula. Na nossa cultura, os filhos caçulas são os mimados, né? Pelo menos na minha família eles falam isso. Ah, é o filho mais novo, né? É mimado, porque é o menor. Mas em Israel, o povo de Deus era diferente, eles tinham uma cultura diferente. O filho mais velho, ele tinha privilégios, entendeu? Então todo mundo ali queria ser o filho mais velho, porque o filho mais velho, lembra no caso de Esaú e de Jacó, que nesse caso o Esaú, por ele ter nascido, eles eram gêmeos, mas ele saiu primeiro. Então, ele tinha direito à primogenitura. E a primogenitura implicava em eles terem maior porção da herança. Ele mandava, ele tinha uma certa autoridade sobre os outros irmãos, e no caso de falecimento do pai, ele se tornava como se fosse o patriarca ali, no lugar ele ficava no lugar do pai. Então, aqui o Saul, ele era o filho mais novo. Mas Deus, ele escolheu, o povo queria um rei, e Deus olhou e falou: olha, eu vou escolher o Saul. Vou escolher Saul. Saul vai ser o rei de Israel. Então, no capítulo 9 e no versículo 1 do livro de 1 Samuel, diz assim, ó: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Bom, o pai de Saul, ele era rico, ele era um homem de poder, de posses ali. Só que vamos lembrar o que eu acabei de falar. Benjamim foi o último filho de Jacó. Então, das 12 tribos de Israel, Benjamim
era o filho mais novo, então era a tribo mais jovem, assim por dizer, como se fosse a última das tribos, né? Olhando por essa ótica que eu acabei de explicar para vocês. Então, essa era a genealogia de Saul. Ele era da tribo de Benjamim. E esse homem começou a falar do pai de Saul. Este, versículo 2, tinha um filho cujo nome era Saul. Agora nós vamos ver aqui. Primeiro a gente viu que Deus escolhe aqui, dentre a tribo de Benjamim, que era a menor das tribos, filho mais novo de Jacó, ele escolhe esse moço. Versículo, aqui a gente vê que o item 1 aqui, ponto 1, é que o Saul foi escolhido por Deus dessa forma, lá na tribo de Benjamim. 2, a gente viu que ele tinha beleza e porte de rei, e ele nasceu já com privilégio. Olha só, esse homem que acabou de falar, ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Você já imaginou o que é isso? O homem mais bonito, ele era um Miss, como é que fala? Mulher é Mister Israel. O homem mais bonito, mais forte, e do ombro para cima, ele sobressaía todos os homens, todo o povo. Então, você vai olhando as características aqui de Saul, você vai falar, puxa vida, esse homem tem tudo para dar certo. E o Saul, quem conhece essa história, ele tinha saído, os filhos mais novos faziam alguns serviços assim, meio que peculiares, né? Saul, Davi, ele cuidava, ele era o mais novo também, e ele ficava lá cuidando das ovelhas enquanto os irmãos iam para a guerra. Aqui Saul, ele está procurando, embora ele era um bonitão, forte, belo, né, cheio de aparência, mas o serviço dele, ele estava procurando as jumentas do pai dele que tinha desaparecido, tá? E Deus já estava de olho nesse homem, falou, o povo quer um rei. Deus já conhecia o coração do povo de Israel. Eles queriam a aparência, porque o poder já estava no Deus que eles serviam. Mas acontece que eles não estavam servindo de todo o coração, por isso que eles não conseguiam enxergar a presença de Deus, o poder de Deus no meio deles, e eles queriam alguém de aparência no meio deles, alguém que fosse na frente, mostrasse poder ali para as outras nações. Então Deus falou assim, olha, é a aparência que vocês querem, já sei. Vou escolher o homem mais bonito, mais forte e que tenha mais aparência dentre o povo. Então Deus já estava de olho nesse homem aqui. E ele estava simplesmente procurando as jumentas do pai dele que tinha desaparecido. Então ele já tinha desanimado de procurar, então o moço que estava acompanhando, o servo que estava acompanhando ele, sugeriu, né, no versículo 7, no versículo 6, o moço que estava junto com ele, o servo, diz, eis que há nessa cidade um homem de Deus, o profeta, né, e homem honrado, e tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá e porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir, né, para achar essas jumentas. Deus está aqui provocando um encontro entre Saul e Samuel. Samuel não estava feliz porque ele sabia que aquilo ali não era um projeto de Deus, mas era um clamor do povo. Ele estava se sentindo desprezado pelo povo, mas ele estava obedecendo a Deus. Samuel estava obedecendo a Deus, então Deus provocou esse encontro. O servo o servo de Saul falou, olha, tem um profeta aqui. Então, Saul, aqui no item 3,
ele confiava sempre no que ele podia dar, né? Ele achava que ele podia dar alguma coisa, ele mesmo fazer. Lá na frente, quando a gente vê a história de Saul, a gente vai ver que ele gosta de fazer alguma coisa, ao invés de ouvir o que Deus tem para falar. Então, Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que temos? E o moço respondeu, né, e disse que ainda achava na mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Talvez alguns falsos mestres hoje em dia, eles se usam disso daqui, né? Tira só esse versículo aqui para dizer que para fazer alguma coisa, para levar a palavra de Deus ou para fazer uma oração para alguém, eles devam receber algum pouquinho de ouro, de prata, de dinheiro, né? Mas aqui é o que o Saul pensou, eu tenho que dar alguma coisa para ele responder essa pergunta aqui. E aí aqui no versículo 9, porque aqui tá, no 9 está só explicando, porque lá na frente falou que ele estava procurando um vidente, mas os profetas eram chamados assim. Ele achava que ele tinha que dar alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. E a gente entende que a única coisa lá na frente faltou em Saul, que ele precisava para receber coisas de Deus é só de obedecer. Mas ele ainda aqui, ele já começou achando que ele tinha que dar algum dinheiro para receber uma instrução do profeta de Deus. Aí a gente vê aqui o encontro de Samuel com o profeta. Não, o Samuel, profeta, com Saul, né? Aí eles subiram para a cidade, né, no versículo 14, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ele ia oferecer sacrifício em favor do povo, né? E aí vem o encontro dele com Saul. Encontro com Samuel, né? Saul e Samuel, do 14 ao 20. Porque o Senhor, no versículo 15, porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse. Então Samuel já sabia tudo que ia acontecer. E o Saul não, Saul estava sendo conduzido, na verdade, até o profeta Samuel para esse encontro. No versículo 16, amanhã a essas horas, um dia antes que saudar. Amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Isso é Deus falando a Samuel. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. Você vê como que Deus é maravilhoso, né? Um povo que está desobedecendo, fazendo o que parecia certo aos seus próprios olhos, querendo um rei que fosse à frente deles, mas mesmo assim Deus falou, eu vou erguer um homem e vou livrar eles das mãos dos filisteus. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem eu te falei, esse dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. Então ele perguntou para o próprio Samuel, porque ele estava procurando esse vidente, que na verdade era um profeta, e ele assim chamava os profetas. No versículo 19, Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, eu sou o profeta, sobe diante de mim ao alto e comei comigo hoje, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Aqui nós vamos ver como que o tratamento que Saul deu, Samuel deu a Saul. Então respondeu Saul e disse, porventura, aí vem aqui, ó,
no item 5 aqui do slide, olha lá. Aqui a gente vê um problema na vida emocional do Saul. Eu avaliei esse Saul, já faz tempo que eu penso nisso, por que será que uma pessoa que foi, assim, do nada, Deus colocou o olho nele e falou, eu vou usar esse homem, e ele tinha todas as qualidades, né, exterior para ser um sucesso, e faltou coisas aqui na sua vida emocional, na sua vida espiritual, e ele acabou um fracasso. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Então, as coisas que estão na Bíblia estão escritas para nosso ensino, né? Para que a gente não aconteça com a gente as mesmas coisas. Eu creio, né? Isso aqui é a meu análise sobre a vida de Saul. Por que um homem bonito, forte, com porte de guerreiro, com porte de rei, escolhido por Deus ali, porque ele tinha essa baixa autoestima? Porque eu vi baixa autoestima nele. Olha aqui, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim? Benjamim era o quem? Era o filho mais novo de Jacó. Da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então, aqui eu não vejo que ele está com humildade, ele está com a baixa autoestima proveniente de ser o filho mais novo, da menor tribo e da menor família de Israel. Isso, para nós, talvez não tenha importância nenhuma na nossa cultura, mas para os israelitas, isso daí era importantíssimo. Tanto que Jacó fez toda aquela atrapalhada lá para conseguir o direito de primogenitura. Então, a gente vê aqui que ele sofria de uma baixa autoestima. Eu sou da tribo de Benjamim. Que tribo que você é? Eu sou da tribo de Benjamim, né? A tribo menor. Aí a tua família, quem que é? Ah, eu sou da família de Quis. A família de Quis é a mais nova das famílias de Benjamim. E você, que filho que você é dos filhos de Quis? Eu sou o mais novo, caçula. Então, na mente dele, Deus olhou para ele e falou, olha, ele tem tudo para dar certo. Se ele me obedecer, tá fechado. Mas o Saul olhou para ele e falou, olha, eu tenho tudo para dar errado. Porque, olha, eu sou da tribo de Benjamim, da última família, o último filho. Então, ele tinha uma baixa autoestima em relação a si mesmo, né? Baixa autoestima em relação a si mesmo, claro. Estou sendo redundante aqui. Mas, ó, por que isso aconteceu? Da onde vem a baixa autoestima? Agora, vamos falar sobre isso. De qual emoção vocês acham que ela é produto? Quem quer falar aí? Abre o microfone e manda ver. Nós temos 4 emoções básicas: tristeza, medo, alegria e raiva. Você acha que a baixa autoestima, ela se deriva da alegria? Acho que não, isso aí nem pode já sair daí. Você acha que a autoestima se deriva do medo, da Não, raiva, da tristeza? acho que é da tristeza. Acertou, irmão. A baixa autoestima, ela é um produto da tristeza. Quando você olha para dentro de você e você começa a ter pena de si mesmo, de você achar que você não é aquilo que Deus te criou para ser. E isso aí não aconteceu só com Saul na Bíblia. Se você analisar, avaliar a vida de outros personagens, você vê muita gente na Bíblia que tinha tudo para dar certo e os que não deram, muitas vezes caíram nesse problema. Por isso que eu queria falar para vocês.
sobre a autoestima hoje, que é um produto da tristeza, que quando ela toma conta de você, né, você tem que ter tristeza para que você tenha repulsa daquilo que é ruim, que possa atrapalhar uma pessoa tão especial que Deus criou para amar, como somos nós. E muitas vezes a gente usa a tristeza para se deprimir, para se colocar para baixo e para não enxergar aquilo que Deus, o potencial que Deus colocou nas nossas mãos, no nosso ser. Deus quer usar a nossa vida. Não que em nós mesmos nós tenhamos algo que é tão de nós mesmos nós não somos capazes de nada, mas a própria palavra de Deus fala que Deus, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho dele. E ele nos criou também conforme a imagem e semelhança dele. Então, Deus, ele projetou em nós coisas que ele poderia fazer através de nós. Porque nós aqui somos, Deus é manifestado através de nós hoje. E às vezes nós, como cristãos, vivendo na época da graça, pecadores sim, mas salvos pela graça, uma graça que custou muito caro para o Filho de Deus, e nós somos revestidos da graça de Deus, e isso aí faz com que nós possamos ter poder, não poder para sair fazendo coisas miraculosas, como todo mundo só quer poder para isso, mas eu digo poder em termos de capacidade, né? Quando Deus fala tudo, na palavra de Deus fala, posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando de poder em sentido de capacidade, né? Eu posso, eu sou capaz de fazer. E mesmo assim, a gente entra num processo de baixa autoestima, de achar eu não posso, eu não vou. O mesmo que aconteceu com o profeta Jonas, né? Um misto de baixa autoestima, de incapacidade, com desobediência. Eu não consigo encarar aquelas pessoas que eu não gosto, que são meus inimigos, e ainda falar do amor de Deus para eles. Então, Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo, né? Quem souber esse versículo, o endereço, porque eu tenho mania de decorar o versículo e não saber o endereço. Eu sei que, acho que está em Coríntios, não sei se o primeiro ou o segundo, mas fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. As coisas que não são para envergonhar as que são. Porque Deus não precisa do nosso poder, da nossa capacidade, mas ele sim capacita, ele sim fortalece, ao ponto da gente poder falar, posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Então, eu acho que todo cristão não precisa ter baixa autoestima, a gente não pode ter orgulho, mas baixa autoestima, né, autodepreciação, porque isso pode nos levar a uma tristeza, uma depressão, por a gente, às vezes, achar que a gente não consegue nada. Então, eu fico pensando aqui que o povo de Deus, por essa cultura e também por ordenança da palavra de Deus sobre a primogenitura, Deus quis organizar as coisas dessa forma, ter alguém mais velho, né, com capacidade, né, intelectual, de cuidar de uma família na falta, na ausência de um pai, de cuidar de bens, porque o povo de Deus enriqueceu na terra deles. Então, ele criou, ele deu essa lei, mas muitas vezes os filhos menores tinham essa baixa autoestima. E às vezes o filho mais velho também oprimia um pouco, porque no caso de Davi ele era um pouco desprezado pelos seus irmãos, e em função disso,
né? Até às vezes pelo seu próprio pai, que no dia que Davi foi escolhido, que Deus mandou Samuel para escolher o novo rei, né? Que a gente já sabe a história do Saul, onde acabou, que Deus mandou ungir Davi, todos os filhos foram chamados, menos o Davi, ele era o menor, então o menor não tinha aquela importância, né? E isso aí podia ter gerado em Davi também uma baixa autoestima. Se colocar Davi e Saul, os dois poderiam estar sofrendo do mesmo mal, mas a gente viu que Davi, ele tocou a vida, ele se sentia capaz, ele falou, eu posso todas as coisas, ele não falou isso, mas na atitude dele, ele já antecipou o Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Jesus que me fortalece, quando ele chegou lá diante do exército dos filisteus, vendo aquele gigante desafiar o povo, e todo o povo ali com medo, ele achou, olha, eu mesmo não sou capaz, mas o Deus que eu sirvo, ele vai me fazer eu derrotar esse gigante. Esse incircunciso filisteu não pode ficar desafiando o exército do Deus vivo. Então ele tinha uma autoestima em Cristo, né? Em Deus a gente pode ter essa fortaleza, esse sentimento de capacitação, de pertencimento, de ter um Senhor que pode nos capacitar, né? Então, a baixa autoestima de Saul leva ele a falar, mas por que você está me falando essas coisas, Samuel? Você está ficando louco? Eu sou da tribo de Benjamim, você não me conhece? Vou até já me apresentar, porque eu acho que você deve estar enganando de pessoa. Então, o Saul, nem ele sabia quem ele era. E quando a gente tem baixa autoestima, é porque a gente perdeu o senso da nossa identidade. Nós podemos, uma coisa que a gente tem sempre que ficar atento, é a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Em nós mesmos nós não somos nada, né? Nada. Mas em Cristo, quando Cristo nos transportou do império das trevas e colocou a gente no reino do Filho do seu amor, ele deu para nós, com tudo isso, veio promessas que nos fortalecem, que pode nos fazer ficar de pé, nos animar, sabe? Quando você estiver triste, isso aí é o que eu estou falando para vocês, é que eu quero que vocês usem isso aí na vida cotidiana de vocês e também para ajudar pessoas. Quando você ficar triste, pensa que em nós mesmos isso, é normal a gente ficar para baixo, ter baixa autoestima, ter momentos que a gente fica desanimado, é normal, eu passo por isso. Mas quando você lembra da sua identidade em Cristo, que agora você não é mais uma criatura, mas você se tornou um filho de Deus, porque Cristo, o próprio Filho de Deus, desceu aqui, entregou a sua vida na cruz, pagou o nosso pecado, nos transportando do império das trevas, que reinava sobre nós, que nos fazia cativo dos nossos próprios pensamentos e pecados, e nos transportou para o reino do Filho dele, do Filho do seu amor. E agora nós somos filhos de Deus, herdeiro com Cristo das mesmas promessas. Então, olha, uma das coisas que quando a gente está depressivo, triste, quando a tristeza ela está sendo usada na nossa vida como uma emoção negativa, a gente pode ser tomado por uma tristeza que faz a gente esquecer da nossa identidade em Cristo. E Satanás, que não é bobo nem nada, nosso inimigo, ele quer, uma das coisas que ele quer fazer é fazer a gente esquecer a nossa identidade. Porque você pode ver que quando Daniel chegou na Babilônia, e ele e seus amigos,
Eles foram levados, mas eles amavam a Deus. Os nomes deles eram nomes que levava, que remetia ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Qual foi a primeira coisa que o rei mandou fazer? Alguém quer falar? O que aconteceu lá com Daniel? Para ele esquecer quem ele era. Trocou o nome. Mudar os nomes, né? Mudaram os nomes dele e colocaram nomes para ele segundo os deuses da Babilônia. A tentativa ali era fazer eles esquecer quem eles eram, porque de agora para frente, o Nabucodonosor viu o potencial de Daniel e dos amigos dele e falou: esses homens têm que se sentir que são babilônios, eles têm que esquecer para deixar para trás quem eles são. E você sabe de uma coisa? Que Satanás, ele quer fazer você esquecer quem você é em Cristo. Que agora você é um filho de Deus e que, como filho de Deus, você tem todas as ferramentas para ser feliz, mesmo nesse mundo. Esse mundo não está fácil, né, gente? Fala a verdade. Se você olhar noticiário, se você ver o que acontece, o que está acontecendo no mundo geral, em termos gerais, né? E se você ficar olhando para redes sociais, como as pessoas tentam parecer o que elas não são, e se você ficar movido nessas coisas, você entra em tristeza. Você esquece quem você é e você já começa a ficar deprimido. Então, sempre que isso acontecer, volta para a sua identidade. Coloca isso aí, anota isso na sua Bíblia, faz um lembrete lá na sua geladeira, na cabeceira da sua cama. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Tá? Ainda que você for o menor na casa de seu pai, ainda que todos os seus... Hoje em dia, na nossa sociedade aqui, na nossa cultura brasileira, às vezes numa família de 5 irmãos, um se deu bem, né, aos olhos do mundo, um conseguiu fazer faculdade e prosperou e tem bens materiais, então a gente viu até pessoas falar, olha, na família lá do seu fulano lá, tem aquele um lá que se deu bem na vida, você precisa ver, ele está bem. E sempre quando você encontra alguém, as pessoas perguntam, e os seus filhos estão bem? Aí eu penso assim, tá bem para mim, tá bem de saúde, tá bem espiritualmente, tá servindo a Cristo, mas eu sei que pessoas incrédulas, quando eles perguntam, e aí tal pessoa assim tá bem, né? Como ele tá bem? Eles estão perguntando como ele está financeiramente, como ele progrediu na vida material aqui, porque é assim que o mundo vê. E se a gente começar a ver como o mundo vê, nós vamos se sentir como Saul se sentiu quando ele é abordado por Samuel e o Samuel fala, olha, aqui no versículo 21, não, no 20, ele fala assim, ó, Então respondeu, 21, então Saul respondeu, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo, e a minha família menor? Aí 22, Samuel disse, porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e levou para a câmara, para um lugar especial, e lhes deu um lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, e te disse, põe a parte contigo. Pega aquela porção que eu já mandei você preparar separado, melhor. Aí levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela, e pôs diante de Saul e disse Samuel, eis aqui o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti, para essa ocasião, dizendo eu,
tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. E levantou-se Saul e saíram, e ambos foram, ele e Samuel. E aí no 27, então aqui Samuel, peraí, eu quero mostrar aqui é no outro. Tá? Então nós estamos aqui o tratamento que Samuel deu a Saul, né? Era para ele dar uma melhorada na autoestima, falar, mas olha só, o que está acontecendo comigo? Mas ele não conseguiu assimilar tudo aquilo ali. Então, aqui no capítulo 10 e versículo 1, espera aí que eu já errei aqui, 10, versículo 1. Então, aconteceu aqui, item 7 aqui da nossa slide, Saul é ungido. Olha só, ele tá tudo com a cabeça, tá tudo bagunçado aqui na cabeça dele, né? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aqui a gente vê duas coisas incríveis sobre a autoestima. Samuel, ele ficou, sim, aborrecido quando ele soube que o povo queria um rei, então logo o povo estava querendo sair debaixo da liderança terrena dele. Então Deus falou para ele: Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, porque é eu que estou dando instrução para você. Samuel entendeu isso, porque aqui o Samuel ungiu e beijou Saul, colocando a unção sobre Saul da forma que Deus mandou. Aqui a gente vê a obediência de Samuel e ele aceitando a vontade de Deus sobre a vida de Saul. Então, aqui, apartando-te hoje de mim, achará dois. Aí ele fala sobre a jumenta, resolve o problema de Saul, né, que era achar as jumentas do pai dele. E aí, aqui no capítulo, no item 8 do slide, Samuel explica claramente o que Saul devia fazer. Então, ele fala, olha, vai lá, resolve a questão da jumenta, e ele dá instruções aqui. No capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Então ele mostrou, ele falou: olha, você vai livrar o povo de Deus dos filisteus. Ele falou assim: olha, então chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrará um grupo de profetas. Ele está recebendo o aparato espiritual para ser quem Deus quer que ele seja. Deus, ele nunca te chama e joga você numa fria e vai embora. Ele não faz isso. Quando Deus te coloca para uma tarefa, ele vai dar as ferramentas que você precisa, ele vai dar as pessoas que precisa para ajudar você. Basta você confiar que o poder não está em você. Você não precisa se sentir o menor. Se você estiver se sentindo o menor diante de Deus, na questão de se humilhar perante a poderosa mão de Deus, você vai ser exaltado. Mas quando Deus está te exaltando, te ajudando, e você continua achando que você não é capaz, você está desconfiando de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, aqui o Samuel dá as diretrizes para ele: olha, você vai encontrar um grupo no capítulo 10 e versículo 5.
Você vai encontrar um grupo de profetas que desce do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flauta e harpas, e eles estão profetizando. O que é profetizando aqui? Eles estão anunciando a mensagem de Deus. Eles vão falar coisas para você, instruir vocês. E o Espírito do Senhor, olha só o que ele vai receber aqui para capacitar ele nessa tarefa. E o Espírito do Senhor se apoderar de ti e profetizará com eles. Olha, você vai ter esse poder e tornar-te-ás um outro homem. Você vai ser um outro homem, Saul. Você está aí achando que você não é ninguém, mas o Espírito de Deus é que vai te capacitar. E é essa identidade que nós temos que preservar dentro de nós. Não que nós somos alguma coisa. A Bíblia fala que nós somos um vaso de barro com um grande tesouro lá dentro. E qual é esse tesouro? É Cristo, o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, não é para nós achar nada de nós mesmos, como se nós fôssemos alguém. Mas quando a gente vê o que está dentro de nós precisamos ter essa autoestima que vem do Senhor. Saber que, olha, eu não sou ninguém, mas Deus está aqui dentro de mim e Ele pode me ajudar. Então, o Samuel falou, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ser um outro homem, você vai estar junto com os profetas e você vai estar profetizando junto com eles, anunciando coisas de Deus junto com ele, olha só. E há de ser que quando esses sinais te vieram, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Olha que promessa, marca aí na sua Bíblia. E há de ser quando esse sinal te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Então, quando Deus coloca alguma coisa na sua mão para fazer, não fica aí, mas eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu não sou. Você não é mesmo. Mas Deus é por você. Se Ele te chamou para fazer alguma coisa, obedece, tenha confiança, tenha uma autoestima pelaquilo que está dentro de você. Não é só por você. Apesar de que Deus criou você à imagem e semelhança dele, Ele quer que você se cuide bem, que você goste de você, mas é porque você sabe quem está ali dentro. Sabe a sua identidade. Então, aqui está dizendo assim, olha, tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti. É uma ordem que ficou bem clara. Para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Então, Samuel falou para ele que o Espírito Santo ia estar sobre ele, para capacitar ele a fazer, e falou a tarefa dele. A tarefa dele era lá com os filisteus. E falou, depois de 7 dias eu vou voltar para oferecer sacrifício. O sacrifício, o holocausto aqui, já era certeza da vitória contra os filisteus. Então, aqui, a Samuel explica certinho. Então, Saul, não sei aqui o que houve com Saul, né? Vamos ver. Saul, ele fica cheio do Espírito Santo, nós acabamos de ler, né? No item 9, e do 10, de 6 a 7. Agora, no último item no nosso slide, Saul é tocado em sua fraqueza. Qual era a fraqueza dele? Vamos ver, eu quero ouvir de vocês aí. Qual que é a fraqueza que nós estamos falando aqui que ele tinha? Ele achava que para receber as bênçãos tinha que dar algo em troca, né? Sacrifício, essas coisas. Mas o que fazia ele ter esse sentimento? Baixa autoestima. Baixa autoestima. E ele achava que ele tinha que ir comprando as pessoas. Então, aqui do 9
até o 12, do capítulo 10, do 9 a 12, né? Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Então, olha só, e chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele profetizou. Então ele era outra pessoa. E aconteceu que, como todos os que antes o convenciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Estava todo mundo admirado do que estava acontecendo com ele. Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? Sempre eles queriam saber quem era o pai, qual era a procedência, né? As pessoas eram desse jeito também naquela época. E acabando de profetizar, foi ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço, onde fostes? E ele disse, a buscar a jumenta, e contou até essa parte aí. Então, disse o tio de Saul, declara-me, peço, o que o Samuel disse. E disse Saul ao seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara não declarou, ele ficou quietinho. Aí o Samuel é aclamado rei. Aqui em diante, a gente não vou falar sobre isso, mas aqui o povo, né? O Samuel declara que Saul vai livrar o povo das mãos dos filisteus, e uns acharam, uns gostaram. E aqui no versículo 27, né, o povo estava feliz, né? Não era isso que eles queriam, né? Mas aqui no 27 diz assim, mas os filhos de Belial disseram, é este que há de nos livrar? E o desprezaram, e não lhes trouxeram presente, porém eles se fez como surdo. Então, a gente vê aqui, lembra que eu falei para quem fez saúde emocional 1, dos estímulos estressantes? Você está ali andando, você não está nem pensando em alguma fraqueza que você tem. Mas, de repente, se o seu fraco é o medo, por exemplo, lembra que eu falei que eu tinha medo de ambulância? Não sei o que aconteceu comigo em alguma época, eu não lembro, mas eu tinha medo de ambulância, e quando tocava a sirene, meu coração disparava, minha perna ficava mole. Ixi, só um minutinho. Caiu aqui, Daniel. Meu fone caiu aqui, gente. Desculpa. Estou voltando. Então, eu tinha medo de ambulância. Então, quando isso acontecia, era um estímulo estressante que desencadeava um monte de coisa em mim. E graças a Deus estou conseguindo me livrar disso daí. Agora, o estímulo estressante do Saul aqui era baixa autoestima. Então, logo naquilo que ele queria provar para todo mundo que agora, olha, agora eu sou rei, né? Olha só o que aconteceu comigo, eu era o menor, mas agora eu vou ser o maior. Mas aqui fala que os filhos de Belial, e quem que eram os filhos de Belial? Vocês sabem a quem se refere? Podemos dizer aqui que são pessoas que são usadas pelo diabo para fazer com que a gente fique assim. Talvez hoje, no seu dia, teve filhos de Belial que fez tentar você esquecer a sua identidade em Cristo e te colocou lá para baixo e te fez ficar triste, tirando teu potencial de testificar de Cristo, de mostrar sua alegria, de responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em vós.
Mas a gente não pode deixar isso acontecer com a gente, porque a gente não pode se entristecer, porque vão ter filhos de Belial que vai desprezar a gente. Vai falar, quem você pensa que você é? Para falar isso que você está falando, né? Então Saul foi tocado bem na fraqueza, ele foi desprezado ali naquela hora. E a gente vai ver que talvez, né, pode até ser isso, que ele ganhou a guerra e ele falou, eu vou mostrar para esse povo que eu sou o Todo-Poderoso. Porque, de repente, eu não sei se vocês já viram que a pessoa, quando ela tem baixa autoestima, ela tem mania de brigar contra isso, querendo aparecer de alguma forma, provar para os outros que, às vezes, ninguém está pensando que ela é ruim, ninguém está pensando que ela é incapacitada em alguma coisa, ninguém está achando ela feia, mas como ela mesma tem essa visão dela, às vezes ela tenta provar o contrário todo o tempo. A gente consegue ver uma pessoa de baixa autoestima quando o tempo inteiro ela quer provar, naquela área que ela tem a baixa autoestima, ela quer provar que ela é boa o tempo todo e às vezes ofende pessoas e se torna desagradável porque ela está tentando se autoafirmar. E isso não justifica a desobediência do Saul. Quem conhece a história ou quem tiver curiosidade pode continuar vendo, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Que ele foi lá, passou na frente de Samuel, depois da que acabou a guerra, e ele ofereceu sacrifício como se ele fosse capacitado para isso. E não era. Ele foi ungido rei, mas ele não foi ungido sacerdote nem profeta para fazer isso. Então, às vezes, para se autoafirmar, a pessoa acaba passando o pé pelas mãos, fazendo coisa que não deve para aparecer e para mostrar, não, vocês estão achando que eu sou fraco, mas eu vou mostrar para você. E num determinado momento ela fica se rebaixando, achando que não pode, e de repente ela tem uns ataques assim de querer provar para todo mundo que ela é capaz, e nós não precisamos de nenhum extremo e nem o outro. Nós precisamos trabalhar nossa identidade em Cristo para melhorar. Se alguém, né, que vai ouvir essa aula depois, ou que está ouvindo, se você tem problema em alguma área, com baixa autoestima, o que você precisa fazer é buscar essa intimidade com Deus, para você ver quem você é em Cristo. Você é filhinho de Deus, você pode chamar Deus de Abba Pai, que é querido Pai, né? Você é seu filhinho. E ele fez tudo por você. Ele, além de ter salvado você, ele te colocou em posição de filho. Então, quando alguém tenta te menosprezar, quando algum filho de Belial tenta colocar você para baixo, pensa em quem você é. Pensa que não foi você que conseguiu essa posição, mas foi Cristo. Ele te deu uma nova posição em Cristo. Então, para que ele deu isso? Né? Não é para você se orgulhar, como fez o Saul, de falar, eu vou provar para esses filhos de Belial quem sou eu. Venci o filisteu, eu sou o maioral. Não. Deus deu isso para você continuar fazendo o que ele mandou, obedecendo a Deus e vivendo uma vida plena, feliz aqui, sem ficar se depreciando e nem ao mesmo tempo tentando provar para ninguém quem você é. Porque Deus sabe quem você é, e se você manifestar a glória de Cristo através de você, se amoldando o seu caráter conforme o caráter de Cristo, as pessoas também vão saber quem você é. Tá bom? E para hoje é isso. Se vocês têm alguma coisa que você queira falar, tá aberto.
Pode falar, Milka. Ai, ai, necessidade de falar, né, Sônia? Eu tô sozinha aqui no Pará, só eu e minha filha pequena, o marido trabalhando fora, então, assim, fico muito sem conversar, e eu sou uma pessoa que converso muito. Você sabe que Tem mulher precisa... Você sabe que mulher precisa falar pelo menos 22 mil palavras por dia. Eu tô com um déficit aqui enorme. É terapêutico para mim falar. Mas eu queria agradecer hoje pela aula, foi muito bom para mim, porque eu tenho sido bombardeada com... eu tenho passado algumas situações, vou expor para você. Eu fui criada no meio evangélico, né, e criamos os filhos, e agora os filhos, depois de adulta, alguns tomaram algumas decisões, né, minha filha decidiu ir para o catolicismo. Decidiu que era isso, estudou e tá, cheia da razão, falei para ela que não foi assim que eu ensinei, que não era assim que eu cria, mas que respeitava a opinião dela. Falei que não acreditava assim, falei tudo que tinha para falar, né? Sim. Mas ela é uma pessoa adulta, mas os filhos de Belial, ai, ai. Olha, sinceramente, eu tenho me sentido bem, assim, incapacitada. Alguns até ligaram para mim para dizer, como pode, né? Sua filha, vocês criaram, nós, sabe esse negócio dentro da igreja, né? Sim. Eu não gosto muito de pregar, assim, perfeição. Nós dependemos de Cristo todos os dias, em tudo. Então, assim, isso me deixou... Não questionei minha fé em Cristo, mas, assim, eu me recolhi e parece que, assim, Satanás estava usando para dizer, olha, quieta aí que você não tem nada para... né? Então, assim, nesses momentos... Então, quando você falou sobre a estima, eu tenho muito clara a minha identidade com Cristo e eu sei que isso é pessoal. Assim, eu não dependo do meu marido no sentido da minha intimidade com Cristo. Eu não dependo, então, assim, nós temos que ter isso muito claro para ter essa nossa identidade definida, porque senão, numa situação, nós somos humanos, né? Então, você se recolhe e diz, olha, eu não vou mais, então, deixa para lá, não participo mais, deixa quieto por enquanto, não estou... Então, assim, e a gente é calado a respeito daquilo que Deus tem dado para nós, né? Isso que eu estou falando. Não quero aqui ser também arrogante e dizer que eu acertei tudo. Claro que nós somos pais, somos falhos, dependentes totalmente de Deus todos os dias. Mas Satanás se aproveita disso para nos calar, para nos incapacitar e nos derrotar, né? Fica calada aí que você não tem o mínimo de autoridade para falar nada. Sossega aí e pronto. Aí é como se a gente der lugar, nós morremos. No sentido de Cristo nos usar, né? E assim, é isso que o inimigo quer, né? Foi um benefício muito grande para mim, essa fala hoje, porque eu estava bem colhida, né? Porque não é fácil, sinceramente, vou ser sincera para você, não é fácil encarar os irmãos no sentido de apontamentos de dedo, né? Onde vocês falharam? O que vocês fizeram? Tem alguma coisa errada aí? Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazendo igual um jabuti, né? Vamos encolhendo, encolhendo, e não queremos mais sair da casca também, né? Se a gente Esse dia eu estava pensando, Milka, sobre essas coisas, e me veio um pensamento assim, olha, nós somos filhos de Deus, não somos? Se nós somos filhos de Deus, Deus não falha, Deus é um pai que nunca falha, Deus nunca falhou, Ele deu tudo o que a gente precisa para ter uma vida de piedade, de santificação, de tudo. E mesmo assim a gente magoou o coração de Deus. E por isso Deus vai deixar de ser Deus? Porque os filhos dele falham? Então, eu penso assim, que nós fazemos o possível, né? É claro que a gente tem que seguir, igual você falou, como pais, às vezes a gente falha, sim, porque nós somos pecadores e humanos, mas se Deus deu a liberdade para a gente fazer escolhas, os filhos fazem escolhas, e às vezes as escolhas não são assertivas,
E o que a gente tem que fazer é continuar orando, não desistir, não desista, não liga para o que os outros falam. Ora pela sua filha, não desista dela nunca, porque Deus há de resgatar ela, de trazer ela a consciência do que ela já aprendeu, tudo que vocês ensinaram para ela, e não liga para o que os outros falam, tá? Porque Deus também se entristece com a gente, porque a gente não faz tudo certo. Porque se Deus esperasse que nossos filhos fossem completamente perfeitos, seria ótimo para nós, né? Mas se ele esperasse isso, ele ia exigir que nós também nunca falhássemos, fôssemos perfeitos. E nós, como filho de Deus, resgatados pelo sangue de Cristo, às vezes magoamos o coração do nosso Pai também. Tá bom? Então, Sônia, deixa eu só compartilhar mais uma coisa. Há umas 2 semanas, eu fiquei arrasada, pensando, minha família está sendo destruída. Eu pensei, sinceramente, o que aconteceu? E assim, fiquei bem angustiada mesmo. Perdi o sono umas 2 semanas, assim que soube. Mas Deus me deu entendimento há umas 2 semanas, assim, que essa é a família que Deus me deu. Aí eu mudei a posição. Eu comecei a orar dizendo o seguinte para Deus: Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Eu entrego ela nas tuas mãos, porque eu entendi que não está sob a minha capacidade, sob o meu poder essa mudança, mas sob o de Deus. Então, entreguei meus filhos a ele, minha família a ele, e lembrei de agradecer, porque eu sempre quis uma família e pedi para ele. E sou muito grata a Deus por ele ter me dado. Então, entreguei ela nas mãos dele e consegui ter, assim, uma tranquilidade maior nesse momento para lidar com essa situação. Muito bem, isso aí. Que Deus abençoe, Milka. Mais alguém quer falar alguma coisa? Neuza, como está sua mãe? Melhorou da Covid? Graças a Deus, está aqui bem. Teve conjuntivite também, semana. Meio brava, assim, ela teve uma conjuntivite bacteriana, né? Consequência da Covid, né? Mas está aqui, firme e forte, né, velho? Dá o meu abraço para ela, tá bom? Fala, mãe. Obrigada. Outro para ela também. Um abraço para a senhora. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Dando sabedoria. Amém. Que a senhora tenha saúde também, tá? Deus abençoe. Mais algum irmão tem alguma coisa para falar? Se não, vamos... Oi, irmã. Oi, irmão. Irmã, desculpe, ótima abordagem com relação a esse início da vida de Saul, entendeu? E eu tenho testemunho para contar, que essa semana, durante os encontros dos homens da igreja, no qual eu me congrego, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o livro de Jonas. Então, diante do curso, né, que a gente está trabalhando, eu observei os altos e baixos da vida de Jonas também, e vendo agora a situação de Saul, aí dá para observar que a maioria desses líderes e dessas personalidades bíblicas, elas passavam por esses problemas emocionais, e alguns deles até problemas crônicos, né? Sim. Entendeu? Como Davi, que pedia, às vezes, até a morte, né? Achando que isso ia levar a resolver o problema dele. Mas, enfim, eu louvo a Deus pela vida da senhora, pela facilitação, agradeço também aos testemunhos, tá? Eu acredito que esse grupo tem que estar ombreado, orar um pelos outros, diante dos desafios que é colocado aqui, diante das situações que cada um vive de maneira particular. Eu tenho um testemunho também com relação à saúde emocional, mas lá para frente a gente vai ter oportunidade também para ir conversando e edificando a vida um dos outros. Agradeço. Isso, tá? muito Lamento bom. não ter participado na semana passada, foi por causa desse encontro dos homens da igreja, que foi em outra cidade, e tivemos um momento muito bom de comunhão. Que onde bom. ficamos isolados num pequeno sítio, e o pastor abordou os 4 capítulos do livro de Jonas, e fala, né, que até mesmo quando Jonas foi um profeta, né, e até mesmo diante de uma ordem de Deus,
E quando a vontade de Deus é estabelecida e acontece, o quanto muitas das vezes uma pessoa que já tem um compromisso com Deus, no caso de um profeta, ele pode se desgostar, pode se maldizer de querer o mal até dos outros. Uhum. E foi muito bom e edificante, porque às vezes a gente pensa da mesma forma como cristão, achar que a Isso. gente deve selecionar pessoas para escutar o evangelho. É Como bem se isso mesmo. fulano ou ciclano não tivesse esse direito ou não pudesse ter essa oportunidade. E nós acabamos querendo, com uma vaidade e um pecado, julgar quem deve escutar ou não, né? Sim, Isso é serviu isso. muito para mim e as aulas têm sido também muito edificantes, como eu falei anteriormente. Muito obrigado. Obrigada, amém, irmão. Mais alguém? Tem alguém? Eu tô com dificuldade de enxergar daqui, mas tem mais alguém que quer falar? Você está vendo aí, Daniel? A Raquel? Quer falar, Raquel? Foi uma boa aula, professora, obrigada. Eu nunca tinha visto esse ponto de vista do Saul, né? E como ele queria provar algo também. Agradeço a Milka aí pelo testemunho, mas a gente vê a vida de Samuel, né? Capítulo 8, versículo 3, os filhos dele não foram como rei. Tanto que o povo pediu um rei, porque Sim. os filhos eram juízes e não estavam se comportando como filhos de Deus. Mas nós vamos orar uns pelos outros. Isso. Firme aí na fé. Isso mesmo. Vamos orar uns pelos outros. O Fábio está quietinho hoje. Nada a declarar, Fábio? Não está saindo som? Me ouvir agora? Estou ouvindo. Agora sim. Teve uma falha aqui no equipamento, mas está tudo bem. Bom, eu tive dando uma olhada aqui na passagem que a irmã falou a respeito de Saul, né? E fiz uma observação até aqui na Bíblia, nos versículos 9 e 10 do capítulo 10, né? Como é que quando Deus ele quer agir na vida de uma pessoa e aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazer, né? Ele não depende de ninguém para fazer aquilo que ele quer fazer. Ele queria usar Saul e ele simplesmente foi e agiu, mudou o coração de Saul em outro, né? Como está escrito no versículo 9. Mudou o coração dele em outro. E depois fez com que o Espírito Santo enchesse a vida de Saul para que fizesse a vontade de Deus, né? A gente tem vários exemplos bíblicos de que isso aconteceu, como o caso de Paulo, né? Paulo juntando aí com seus parceiros para ir perseguir a igreja, no meio do caminho se depara com Cristo, e Paulo simplesmente ele se rende a Cristo, né? Ele não fala assim, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou analisar. Não, imediatamente ele seguiu a Cristo. Em relação à nossa vida, o que eu vejo, vou até passar um pouco a respeito de mim também. A professora comentou alguma coisa aí também, que um dos comportamentos da baixa autoestima é quando a pessoa ela quer provar diferente daquilo que os outros dizem. E eu passei um pouco por isso também, até mesmo com a minha própria mãe. Quando eu era mais novo, eu vivia falando para minha mãe, quando eu crescer, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo e tal. E a minha mãe sempre, né, virava para mim e falava assim, você sonha demais, Fabi, você tem que ter mais o pé no chão, você sonha demais. Né? Mas eu cresci com aquilo tudo na minha mente da minha mãe, falar assim, poxa, minha mãe não acredita em mim, né? Então, foi num bom sentido, uma luta constante de eu querer fazer as coisas para provar para ela que eu conseguia.
E a gente acaba vendo que as coisas não são bem assim. Deus faz aquilo que Ele quer e nos dá aquilo que Ele quer, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós vamos ser úteis para Ele, né? A gente só precisa confiar, obedecer, esperar nele. O resto é com ele, né? Exatamente. Muito bem, irmãos. Mais alguém? Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Irmã Sônia, assim, eu parei, assim, e refleti um pouquinho sobre a questão sobre, assim, né, que o povo estava pedindo um rei, né? Então, assim, Deus viu Saul assim, né? Ou seja, a gente não pode dizer assim literalmente que Deus escolheu a Saul, porque a Bíblia diz que Deus sonda e conhece o nosso coração, e Deus deu um rei ao povo, um rei de acordo com o que as pessoas queriam, porque a gente tem aquela forma de pensar assim, de ver as pessoas que é forte, se for altão, se for musculoso, se a gente observa se aquela pessoa tem uma boa aparência. Deus literalmente deu um rei segundo o coração das pessoas e não segundo o coração dele. Porque Deus observou esse ponto aí, e eis a diferença. Eu não acredito que foi um rei segundo o coração de Deus, mas segundo o coração das pessoas. Segundo o coração das pessoas, segundo o que o povo queria. Alguém forte, alguém de boa aparência, alguém, né, de uma estrutura, como a Bíblia diz, né, que ele era de boa aparência, era alto, forte. Isso é segundo, né? Se fosse segundo colocar a aparência, né? Isso mesmo. Se fosse fazer um exemplo, se tivesse outra pessoa lá na estrutura menorzinha, não menosprezando ninguém, irmãos, que seja da altura, né? Mas, literalmente, as pessoas vão escolher alguém que seja alto, forte. Foi só esse ponto aí que eu estava refletindo, minha irmã. Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço para a Lídia, que ficou quietinha hoje, mas na próxima aula eu quero ouvir a Lídia também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quietinha. Verificar. Então tá bom, gente. Então nós vamos terminar, que já passou 20 minutos do horário. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês na sua igreja local, nesse final de semana, que vocês possam estar ganhando almas, falando de Jesus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente, compartilhando esse aprendizado que nós estamos tendo junto, para que outras pessoas possam também crescer na graça, no conhecimento de Jesus, da palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe cada um, foi muito bom ter esse tempo com vocês. Boa noite a todos, viu? Até sexta-feira. Não esquece do desafio, viu? Não esquece do desafio de Provérbios. Então, filho, boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite.